Fala comigo, estudante. Mateus 18 e o nosso desafio continua. Nós temos um replay daquele episódio onde os discípulos foram envergonhados porque foram flagrados se questionando, perguntando quem era o maior na hierarquia do reino, quem era o mais especial. E Jesus os constrange. E nós entendemos na fala de Jesus que essa é uma pergunta proibida para nós. O discípulo não pode ficar se medindo, se comparando com outros discípulos, porque no fim das contas, a nossa única referência legítima, aquele que é de fato grande, aquele que é de fato maior, é o nosso mestre. Isso não é saudável. Depois, outro episódio repetido que nós vemos é em relação à renúncia na batalha contra o pecado. E como nós temos uma história de uma ovelha utilizada aqui como analogia para falar do próximo assunto, eu me lembrei de uma tradição que acontecia no mundo antigo em relação aos pastores de ovelha. Aquela ovelha que talvez dava muito trabalho, fugia muitas vezes, ela podia ser submetida a um procedimento doloroso, nada confortável, de ter as suas pernas, uma das suas pernas quebradas, para que ela não repetisse esse ato. Na maioria das vezes isso funcionava, era uma pedagogia bem diferente, mas isso continha as evasões dessa ovelha. E aqui, comparando a realidade da vida eterna, nós podemos pensar dessa mesma forma. Jesus diz, é melhor entrar com um olho só, com uma mão só, com um pé só, e nós podemos pensar nessa figura da ovelha. Se algo está nos fazendo fugir da presença de Deus, nos distanciarmos dele, está nos afastando dele, talvez seja mais interessante nós termos uma das nossas pernas quebradas nesse sentido, abrirmos mão de alguma coisa para que nós tenhamos condições de nos livrarmos do pecado e retomarmos a nossa comunhão, a nossa relação com Deus. Depois disso, utilizando ainda a figura da ovelha, nós temos Jesus deixando muito claro quem é o seu público-alvo. E aqui nessa passagem nós vemos que ele veio salvar os perdidos, ele veio curar os doentes, ele veio agir como um advogado na causa dos culpados, a causa dos injustos. E aqui, através de uma história muito especial, a parábola das 100 ovelhas, nós temos esse registro de que Jesus, quando quer salvar, quando quer buscar, ele vai, se for necessário, deixar todas as outras ovelhas à parte, vão estar protegidas, vão estar seguras, e vai fazer essa longa caminhada até encontrar a ovelha perdida para resgatá-la e devolvê-la à sua comunidade, devolver ao seu rebanho. Depois disso, nós temos um episódio novo e muito especial. Eu queria que você considerasse o que Jesus vai ensinar aqui sobre como é que nós podemos tratar um irmão rebelde. Temos alguém no nosso meio que cometeu algum tipo de pecado, talvez algo mais extravagante, que teve prejuízos e consequências maiores. Como é que nós devemos tratar esse irmão ou essa irmã? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ele não deve ser descartado. Ele não deve ser jogado fora. Ele não pode ser ignorado. Ele não pode ser tratado com indiferença por nós. Pelo contrário, Jesus está nos ensinando a ir até esse irmão para, de alguma forma, tentar restaurá-lo, reintegrar esse indivíduo na comunidade. Essa é a primeira lição que nós vemos aqui. E a segunda lição muito importante em relação a esse assunto, pessoas que tropeçaram, que caíram durante a sua caminhada, é que o mínimo de pessoas deve ser envolvido no tratamento desta situação. Observe que Jesus ensina que nós devemos passar por 3 peneiras. A primeira é quando nós vamos sozinhos. Temos conhecimento de que algo aconteceu, ou talvez é algo contra a nossa própria pessoa. Nós vamos tentar individualmente abordar essa pessoa, apresentar o seu erro e tentar conduzi-la ao arrependimento.
não funcionou. Segunda etapa, segunda peneira, chame mais uma ou duas pessoas para poder testemunhar esse diálogo e juntos tentar abrir os olhos dessa pessoa, mostrar o erro e conduzi-la até o arrependimento. Não conseguiu, não funcionou, nós vamos levar para a terceira etapa, envolver aí sim a igreja toda, para que a igreja tente coletivamente restaurar, reintegrar essa pessoa. Aí se mesmo assim ela continuar obstinada no seu pecado, inflexível, sem desejar o arrependimento genuíno, ela deve ser desligada de alguma forma ou disciplinada da igreja, afastada e tratada aqui talvez até mesmo como alguém que nunca fez parte da comunidade. É que nós podemos chegar a esse final de história. A grande questão do porquê Jesus solicita esse tratamento mais confidencial é que, na maioria das vezes, quanto mais pessoas nós envolvermos, isso pode dificultar o pecador a se abrir, e isso expõe ele, talvez, a situações de difamação. Nem todas as pessoas na igreja têm a maturidade espiritual, o discernimento de conter, de guardar informações, muitas vezes, sigilosas, e quando nós paramos para observar, a cidade inteira já está sabendo sobre um pecado ou outro que foi cometido na comunidade. Isso gera um prejuízo muito grande para a pessoa, para a igreja e para o reino de Deus como um todo. E por isso nós sempre vamos tentar resolver com o menor número de pessoas possível. Aqui nós vemos que a decisão da igreja, e de uma igreja madura, de uma igreja sadia, de uma igreja espiritual, será acatada pelos céus. Olha só a importância, a atenção que nós temos que dar às nossas decisões. Nós estamos atuando como representantes de Deus, como representantes de Cristo aqui na terra. O que for decidido será, o texto está ensinando isso, ligado no céu, será acolhido. Não vai existir uma intervenção divina. A igreja tem, em um certo sentido, essa autonomia para tomar decisões, para julgar questões. Tamanha a nossa responsabilidade. Por isso temos que ter muita sabedoria, muito discernimento e muita sensibilidade para que a gente não cometa erros. Uma observação a fazer aqui antes de vermos a última passagem é que aqui nós temos talvez um dos textos mais citados nos nossos cultos, principalmente nas orações, quando alguns irmãos dizem: olha, o Senhor mesmo já nos avisou que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria no meio. Então nós sabemos que o Senhor está aqui por causa desse texto. Aplicando essa passagem a um momento de culto público. Só que esse não é o contexto do que está falando aqui. Nós estamos diante dessa declaração de Jesus, ele falou mesmo isso, mas em um cenário de tratamento de problemas, de resolução de problemas. Então não seria muito interessante nós utilizarmos e citarmos esse texto específico aqui para esses ambientes de culto. Obviamente, nós sabemos que Jesus está presente em todos os lugares, ele é onipresente, mas existem outros textos que nós podemos utilizar para cumprir esse propósito. Aqui nós vemos um cenário diferente, um contexto de tratamento de problemas. Seguindo aqui, em último lugar, nós temos agora uma passagem muito especial sobre o perdão que nós devemos cultivar entre irmãos. Nós temos aqui uma dose de perdão ilimitado. Jesus coloca diante de nós esse desafio quando Pedro se coloca diante dele para dar uma de bonitão ali. Olha, Senhor, quantas vezes por dia eu tenho que perdoar o meu irmão? Seria 7 vezes o número da perfeição? E ele fala isso talvez pensando que estava sendo muito generoso, falando um bom número. 7 vezes é muito, não é possível que a pessoa vai falhar comigo mais que isso. E Jesus utiliza uma hipérbole. Não foque na matemática, não foque na quantidade. Mas Jesus fala uma quantidade exagerada. 7 não, 70 vezes 7. Para que fique bem claro que não existe uma cota. Não existe uma tabela progressiva com uma quantidade que nós vamos riscando e contabilizando. 1, 2, 3, 4. Não. Não é esse o ponto. É uma
forma figurada que Jesus está ensinando de que não existe limites para o perdão que nós devemos conceder às pessoas, tendo em vista que não existe limite para o perdão que nós recebemos de Deus. Então, deve existir esse equilíbrio. Para fortalecer aqui esse argumento, Jesus conta uma parábola de dois devedores. Um devia uma quantia exorbitante. Eu fiz aqui alguns cálculos. Um talento correspondia a 6 mil denários. Um denário significava naquele tempo um dia de trabalho. Então vamos fazer uma conta rápida. Vamos pegar uma diária talvez de R$ 120 hoje, aqui na nossa região. Nós estamos falando de 6 mil denários vezes 10 mil. O indivíduo devia 10 mil talentos. Então nós vamos fazer essa matemática. 10 mil vezes 6 mil e nós vamos chegar a 60 milhões. E depois nós ainda temos que multiplicar essa quantidade de denários, 60 milhões, por 120, na matemática que eu propus aqui. Nós estamos falando de mais de 7 bilhões de reais, convertendo para a matemática do nosso tempo. Uma dívida impagável. Jesus conta essa história de que esse homem que tinha essa dívida extravagante recebe o perdão do seu rei. E sabe o que esse homem faz? Ao invés de perdoar uma outra pessoa que o devia, e aqui devia apenas 100 denários, convertendo para a nossa realidade, aproximadamente 12 mil reais. Dá para pagar, né? Dá para administrar isso, dá para parcelar, dá para conseguir contornar esse valor. Quando esse devedor da dívida impagável encontra esse segundo que o devia, ele não perdoa. Pelo contrário, ele joga esse homem na prisão. E quando os outros servos daquele rei vê essa cena, ele denuncia esse homem que é lançado na prisão. E aqui nós somos confrontados no último verso, verso 35. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Não existe uma quantia, meus irmãos. Não existe limite. Ah, mas tudo tem limite. Ele fez de novo. Não existe. 70 vezes 7, um perdão ilimitado está sendo colocado diante de nós. Que Deus nos ajude a conseguirmos tirar do papel e botar para fora essa lição tão preciosa que nós encontramos aqui. Que Deus nos abençoe na continuidade do nosso desafio.